Hoje faremos nosso treinamento de atendimento. Vamos lá! No nosso treinamento de atendimento, aprenderemos sobre pontos que envolvem o atendimento do cliente na clínica, como responder fichas de avaliação, incluir fotos de antes e depois, fazermos o controle de perimetria, montarmos orçamentos e também aprenderemos um pouquinho sobre o nosso aplicativo de profissionais. Vamos lá! Vamos começar o nosso treinamento de atendimento lá no nosso menu de Processos, Agenda. Aqui na nossa agenda nós vamos incluir um agendamento para o nosso cliente. Então vamos selecionar um horário disponível, clicar na opção de incluir e selecionar nosso cliente. Se esse cliente ainda não está cadastrado, eu posso clicar aqui na opção de incluir e cadastrar o cliente na hora também. Primeiro passo, eu preciso informar o que eu estou agendando, se é um serviço ou uma avaliação. Se for um serviço, eu preciso necessariamente indicar qual serviço o cliente vai realizar. Agora, se for uma avaliação, não teria um serviço vinculado. Feito isso, vou informar aqui ainda o status desse atendimento, a sala onde será realizado o procedimento, equipamentos, área de aplicação, caso eu tenha essa informação. Posso incluir ainda uma observação e salvar aqui o meu agendamento. Prontinho, agendamento incluso na agenda. Agora eu posso selecionar o mesmo e clicar aqui abaixo na opção de atendimentos. Feito isso, eu vou ir para o meu painel de atendimentos. E é aqui que eu faço a evolução das informações sobre o atendimento do meu cliente. O painel de atendimentos também fica aqui no menu de processos, painel de atendimentos. Mas se eu fosse direto no painel, sem ir pela agenda como nós fomos, eu teria que selecionar manualmente o nome do cliente e o ID do atendimento que nós estamos evoluindo agora. Quando eu faço esse processo de vir direto pela agenda, esses dados já são automaticamente preenchidos. Aqui dentro do painel de atendimentos, o primeiro passo que nós vamos fazer é selecionar aqui em Gerenciar Módulos, os módulos que nós vamos utilizar no dia a dia, marcando aqui na caixinha de habilitar os módulos que melhor se encaixam com as necessidades da clínica. A qualquer momento eu posso editar essa informação, mas é muito importante no primeiro momento, a primeira vez que eu acessar aqui o painel de atendimentos, marcar essas opções. Depois de selecionadas, eu ainda preciso aqui na opção de avaliação, habilitar as avaliações que eu vou utilizar. Eu marquei aqui as 4 principais, a avaliação estética, básica, clínica e a avaliação do corpo. Feito isso, clico aqui na opção do OK. Prontinho. Agora que eu já selecionei os módulos que eu vou utilizar, eu vou clicar aqui no OK também. Depois de selecionados, os módulos vão listar aqui nessa setinha de mostrar ou esconder menu. Antes de começarmos a explorar os nossos módulos, nós vamos ver alguns pontos aqui nessa parte inicial dos dados do cliente. Começando pelas informações adicionais. Nas informações adicionais, eu posso incluir dados gerais sobre o atendimento, é um campo livre, eu posso informar o que eu desejar, o que eu sentir que é importante sobre esse atendimento. Então, vou clicar aqui na opção de incluir, posso vincular com o ID do atendimento e vou digitar a informação que eu desejo. Feito isso, é só salvar aqui essa informação. Todos os registros vão ficar salvos aqui com a data e o nome da pessoa que incluiu essa informação. Voltando então aqui para a nossa telinha, então aqui é um campo livre, eu posso digitar o que eu desejar, mas eu tenho outros campos também que eu posso preencher informações sobre o atendimento. Aqui, ainda nos dados do cliente, nós temos os pontos de atenção. É sempre importante clicar sempre aqui nesse ícone antes de começar o atendimento, porque é aqui que nós vamos registrar quando tivermos algo que nós precisamos que os outros profissionais tomem cuidado com esse cliente também. Uma alergia, algo do gênero.
Então, é sempre importante visitar esse campo justamente para registrar, quando necessário, alguma informação e também para visualizar se algum outro profissional já não registrou algo importante sobre esse cliente. Então, é sempre bom conferir esse campo aqui também. E aqui em cima, finalizar atendimento, que nós vamos usar só quando finalizarmos o atendimento mesmo. Esse campo ele vai deixar o agendamento do meu cliente com status de atendido e vai finalizar aqui o processo de atendimento do meu cliente. Vamos então para os módulos. Nós vamos começar com o módulo de avaliação. Aqui no nosso módulo de avaliação, nós temos a opção de incluir peso e altura do meu cliente para calcular o IMC. Por exemplo, aqui. Selecionei peso e altura, automaticamente eu tenho aqui o meu IMC do meu cliente e se ele está acima do peso, abaixo do peso, no peso normal. E aqui abaixo temos também uma imagem, onde podemos fazer marcações. Essa imagem ela é parametrizável. Lá no menu de configurações, parâmetros gerais, nós podemos parametrizar qual a imagem que nós vamos utilizar nesse campo. Então, vamos clicar em editar, clicar aqui em painel de atendimento, marcamos imagem personalizada e fazemos upload da imagem que queremos utilizar. Depois disso, basta salvar, que lá no painel de atendimentos agora, dentro dessa avaliação estética, será usado a imagem de vocês. As avaliações básica, clínica e do corpo seguem o mesmo padrão. São sempre perguntas e respostas. Para responder essa avaliação, preciso clicar aqui na opção de editar, para que eu possa, então, responder a mesma. Além disso, temos a opção de salvar, que eu vou usar quando finalizar este processo, editar, cancelar, abrir histórico de avaliações anteriores, abrir venda de planos para montar um orçamento para esse cliente, ou gerar PDF. O PDF ele vai gerar essa avaliação em branco. Eu utilizo quando eu quero, por exemplo, imprimir essa avaliação para que o cliente responda de forma manual. Então, ambas vão seguir sempre o mesmo padrão. Perguntas e respostas. Seleciono a resposta que eu desejo. E salvo. Prontinho. A avaliação sempre vai ser assim. A avaliação ela vem pronta, ela já tem as perguntas e respostas definidas e eu não consigo editar isso. Não consigo incluir ou retirar perguntas daqui. Mas quando eu precisar criar uma avaliação que seja personalizada, com as perguntas e respostas que eu desejo, neste caso eu utilizo o módulo de questionário. Então, aqui na opção de questionário é onde eu vou cadastrar o meu questionário. Nessa primeira telinha, nós temos o questionário pronto para a resposta. É normal que, se é a primeira vez que você utiliza esse módulo, ele esteja em branco aqui nessa tela, porque, tecnicamente, você não tem nenhum questionário cadastrado, logo você não tem nenhuma pergunta para responder aqui. A partir do momento que você tem questionários cadastrados, você vai selecionar o questionário que você quer responder e vai conseguir responder ele aqui. Então, é aqui que você responde na primeira tela. Vamos responder aqui um questionário juntos para que a gente possa visualizar como que fica na prática, depois de pronto, o meu questionário e conforme os tipos de resposta que eu utilizo. Começando por como é a sua alimentação. Então, eu tenho aqui uma pergunta e eu tenho um modelo de resposta que é modelo de texto. Esse modelo de texto, ele é um texto onde eu posso digitar o que eu desejar, mas eu já tenho um modelinho aqui pré-definido. Então, eu já tenho um texto escrito, mas que eu posso apagar, editar, complementar. Então, é uma caixinha de texto que já vem com algo escrito. Temos também esse tipo de resposta aqui. Então, eu tenho minha pergunta e a minha resposta aqui é no modelo de única escolha. Eu defino as opções para o meu cliente, mas eu só posso selecionar uma única resposta. A próxima pergunta é com o modelo de resposta de múltipla escolha.
Eu também defino as opções, mas o cliente pode selecionar várias delas, inclusive marcar a caixinha de outro e digitar aqui a opção que não está informada entre as anteriores. Temos também um modelo de resposta, que é a caixa de seleção. Aqui na caixa de seleção, eu vou selecionar apenas uma das opções, então também a única escolha, com a diferença que aqui nesse caso, o formato com que as respostas listam é um pouquinho diferente, nesse formato de lista. Temos também um modelo de resposta de modelo de texto com imagem. Então, o modelo de texto é o mesmo que nós vimos acima, e aqui na imagem eu vou clicar na imagem e eu vou conseguir fazer marcações. Esse é o modelo de texto com imagem. Temos também aqui abaixo somente texto, que é a última opção que a gente vai ver hoje. O somente texto é literalmente um campo livre, onde eu posso digitar o que eu desejar. Feito isso, respondi então aqui o meu questionário. Mas como que eu cadastro essas perguntas? Como que eu crio esses questionários? Então, isso eu vou fazer aqui nessa segunda guia, que é a opção de gerenciar perguntas. Aqui, eu vou clicar em incluir para cadastrar uma nova pergunta. E sempre que eu vou cadastrar uma pergunta, eu preciso informar em qual questionário que eu estou incluindo essa pergunta. No nosso caso, bom, se é a primeira vez que eu vou cadastrar uma pergunta, eu não tenho o cadastro ainda pronto. Como que eu vou fazer isso? Eu vou clicar aqui nesse maisinho e vou cadastrar o meu questionário. Aqui eu vou clicar em incluir para cadastrar um novo questionário e vou definir o nome dele. Se ele é o questionário que eu quero que abra de forma automática assim que eu acessar o módulo de questionário, eu marco essa caixinha de padrão. Depois de cadastrado, basta salvar aqui o nome do nosso questionário, que ele vai listar aqui junto dos demais. E voltando lá para o cadastro da pergunta, eu seleciono o meu questionário e sigo com o cadastro da pergunta. Primeiro aqui eu vou ter que digitar a pergunta em si. Então, como é a sua alimentação? Qual é a sua altura? Vou cadastrar a pergunta em si. E depois eu parto para o tipo de resposta. Se eu usar texto, só vou selecionar texto, vai ficar o campo livre para a pessoa responder. Modelo de texto, como ele já vem aquele modelinho pronto, eu posso escrever aqui aquele modelinho, a pessoa vai conseguir editar, vai conseguir complementar, mas eu já vou deixar aqui para definir esse modelinho de texto. Texto com imagem, mesma coisa, deixo aqui o modelinho do texto, só que faço o upload da imagem, né, que eu vou usar para fazer as marcações. Única escolha é aquelas bolinhas, né? A opção que eu posso clicar ali em uma bolinha somente. Não consigo selecionar mais do que uma. E aqui eu vou ter que digitar quais são as possíveis respostas, porque as respostas já são definidas. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou digitar aqui a possível resposta, vírgula, próximo, vírgula, a próxima. Então, aqui eu vou cadastrar todas as possíveis respostas separadas por vírgula. Ok? Na prática vai ficar igual a gente viu antes. Cada uma dessas vai ser uma bolinha, uma opção que a pessoa pode selecionar. Mesma coisa para múltipla escolha, mesmo processo. A diferença é que no caso da múltipla escolha eu tenho essa opçãozinha aqui de marcar o adicionar outros para complementar a resposta, que é aquela opção, quando eu marco outros, né, eu posso digitar então qual que é a opção que não estava ali. E a caixinha de seleção, que é o mesmo padrão também para cadastrar. Só vou selecionar a caixinha de seleção e vou cadastrar aqui as possíveis respostas separadas por vírgula. Sempre importante, pessoal, marcar essa caixinha de exibir para todos os usuários, se eu quero que essa pergunta liste para os demais usuários além de mim. Se eu quero que liste só para mim, não preciso marcar.
Se eu quero que liste para demais usuários, eu marco essa caixinha. Então, pessoal, cadastrada a minha pergunta, ela vai listar aqui nessa telinha, junto das demais. Posso buscar aqui para ver todas as perguntas do questionário X, todas as perguntas do questionário Y. Se eu precisar editar algo do gênero, posso clicar aqui em editar pergunta e editar a mesma também. Depois de cadastrado o questionário, só selecionar ele aqui nessa telinha inicial para efetuar a resposta do mesmo. Prontinho. Feito isso, no caso do questionário, eu não preciso clicar em salvar, ele vai salvando automaticamente. Questionário realizado com sucesso, vamos para o nosso próximo módulo, que seria o módulo de perimetria. O módulo de perimetria, ele serve para que eu possa cadastrar medidas no meu cliente. Então, nessa segunda guia aqui de cadastrar medidas, eu vou cadastrar as informações sobre as medidas retiradas neste momento. Vou clicar aqui em incluir e vou cadastrar aqui a medida, ou as medidas. Posso informar também aqui a data, e feito isso é só salvar. Claro, vou preencher todas as medidas que eu tenho informação que são importantes para mim, e salvo. Então, esse é o processo de registrar aqui as medidas. Aqui nessas engrenagens, vocês podem definir quais campos de medidas vocês vão usar. Então, por exemplo, vou usar peso, abdômen inferior, abdômen médio. Vocês vão selecionar todas as que vocês vão usar. É possível habilitar até 20 campos para registro de medidas. Inclusive, vocês podem até incluir algum que não tenha, caso seja necessário. E por último, é só clicar aqui na opção do OK. Prontinho. Feito isso, cliquei aqui no OK. Todas essas medidas elas ficam registradas aqui, então eu posso acompanhar elas sempre que eu precisar. E nessa primeira guia, que é a guia de gráfico, eu consigo acompanhar em gráfico essas medidas. Por exemplo, eu marquei aqui a opção de gráfico do peso apenas, porque eu só tenho essa medida registrada desse cliente. O que aconteceu? Aqui eu consigo acompanhar a evolução dessas medidas, né? De forma mais visual, para eu acompanhar, para ver se as medidas diminuíram, aumentaram, qual que foi essa variação, se foi muito grande ou não. Então aqui eu consigo acompanhar esse dado. É uma forma bem bacana. Inclusive, você pode imprimir essa informação ou gerar uma ficha. Inclusive, para entregar para o cliente, é bacana também, para que ele possa acompanhar a evolução dele também. Então, essa foi a perimetria. Além dela, temos também as imagens do cliente. As imagens do cliente é um campo onde eu posso salvar fotos de antes e depois. Como que eu faço isso? Eu clico aqui embaixo na opção de incluir, seleciono a data, posso colocar aqui uma descrição, por exemplo, o nome do procedimento, e vou incluir uma foto de antes e uma de depois, fazer o upload, e salvar. Feito isso, vai ficar salvo aqui nessa telinha, com os dados que nós inserimos, as fotos de antes e depois. Eu posso, inclusive, comparar aqui, gerar, inclusive, um PDF também para mandar para o meu cliente, para ele comparar qual foi a evolução do procedimento dele também. Então, essa é uma forma de registrar. Eu posso criar vários registros aqui, mas sempre cada registro terá uma foto de antes e uma de depois. Nós temos também aqui os álbuns do cliente. Nos álbuns do cliente eu posso colocar várias imagens. Então eu tenho aqui 2 álbuns. O álbum que já está aqui, eu posso clicar em ver fotos do álbum para acompanhar quais foram as fotos que eu incluí aqui. Posso editar esse álbum para incluir novas imagens. Ou eu posso criar um novo álbum aqui também. Na criação do álbum, eu vou definir um nome para esse álbum. Vou salvá-lo. E a partir daqui vou começar a incluir imagens. Então aqui eu posso incluir várias. Nas imagens do cliente é uma foto de antes, outra de depois por registro salvo.
Aqui eu posso colocar várias fotos no mesmo álbum, 10, 15, 20 fotos no mesmo álbum, para guardar essas informações. É bem importante, né? Para resguardar a clínica também, ter esses dados, esses registros guardados aqui também. Feito isso, basta salvar aqui o meu álbum. Eu terei aqui o álbum disponível. Se eu precisar excluir também, eu posso excluir o álbum também. E aqui eu consigo acompanhar as imagens, consigo visualizar esses dados também. Posso ter vários álbuns, um para cada procedimento, como eu preferir. Além dos álbuns do cliente, nós temos também alguns módulos específicos para o tratamento com o laser, por exemplo, a depilação a laser. Esses módulos são o controle de atendimentos e o parâmetros do laser. Como que funcionam então esses módulos? O controle de atendimentos, eu tenho aqui a opção de registrar. Por exemplo, aqui eu fiz um registro. Tenho a data, a hora, o profissional que registrou, a área que foi tratada, fluência, modo, energia, fototipo, reação da pele e uma imagem que eu incluí. Para incluir um registro desses, basta clicar aqui nesse maisinho de incluir e preencher aqui todos esses campos e incluir um anexo, caso eu deseje. Todos os dados registrados vão ficar aqui e eu também posso acompanhar essas informações registradas lá dentro do histórico do cliente. Já o parâmetros do laser, ele é bem parecido, porém as informações ficam só aqui nessa telinha, elas não vão lá para o histórico do cliente. Mesma coisa, quero registrar, vou clicar aqui em incluir, vou colocar aqui área tratada, fototipo, cor do pelo, reação da pele, espessura, todos esses dados aqui preenchidos. Por último, eu vou salvar, vai ficar registrado aqui essa informação para mim. Certinho, pessoal? Então, vamos lá. Além do parâmetros do laser, nós temos também a emissão dos documentos. No módulo de emissão de documentos, nós podemos gerar vários documentos para o nosso cliente, como receituário, atestado, exame, declaração, indicação, laudo de exame e termo de consentimento. Vamos mostrar aqui alguns exemplos, como por exemplo a declaração ou o termo. Em ambos, nós podemos já deixar cadastrados alguns modelos para usar esses modelos para ficar mais prático o meu processo. Então, eu já tenho um padrão que eu escrevo dentro desses documentos, eu posso já deixar ele salvo para só usar esse modelo aqui também. Esses modelos eles são cadastrados aqui embaixo nesse ícone de editar modelos de documentos. Aqui eu vou clicar sempre em incluir, vou selecionar o tipo de documento, vou criar um nome desse documento, posso marcar como padrão e para exibir para todos os usuários. O padrão é aquele que é selecionado de forma automática assim que eu abro essa telinha. E vou escrever o texto, incluindo todos esses coringas para facilitar o preenchimento, porque esses coringas serão substituídos pelo dado do cliente, como nome, data, endereço, CPF. Vamos pegar aqui um exemplo já cadastrado para acompanharmos. Então, aqui eu já tenho vários coringas usados, como o nome, a data, o nome da clínica, CNPJ, CPF, tudo já prontinho para uso. Voltando então aqui para a telinha, vou selecionar então o meu modelo. Posso inclusive combinar mais do que um modelo, caso eu deseje. Então, posso adicionar aqui mais um modelo para trabalhar com dois juntos, por exemplo. Podem notar que os dados foram automaticamente substituídos pelos dados conforme estão nos cadastros do cliente e da clínica também. E depois de selecionar o modelo desejado, basta clicar aqui em imprimir. Então, eu posso também editar esse texto, ajustar o que for necessário, e depois eu vou clicar aqui em imprimir. Vou selecionar o modelo de imagens que eu desejo e clico em imprimir novamente. Prontinho, será gerado aqui o documento para o meu cliente. Já posso coletar a assinatura, tenho aqui os dados da clínica, tenho aqui cabeçalho, rodapé.
Depois que eu imprimo, clico aqui em imprimir, vai ficar salvo aqui também, caso eu precise em outro momento acompanhar o que foi gerado naquele dia para aquele cliente. Vai ficar salvo aqui com a data e o ID do atendimento. E se eu precisar ver novamente o que foi gerado para aquele cliente lá no passado, eu consigo acompanhar aqui também. Além disso, temos também os nossos arquivos do cliente. Vamos supor que eu gerei ali aquele documento de termo de consentimento, imprimi e coletei a assinatura ali física do meu cliente. Depois eu digitalizei esse documento e agora eu quero trazer ele para o sistema. Onde que eu poderia inserir esse documento em PDF? Seria aqui, nos arquivos do cliente. Então eu vou clicar aqui em incluir, vou colocar um título, uma descrição e vou fazer o upload do arquivo. Pode ser tanto um documento PDF, um pequeno vídeo, um documento que eu precise arquivar. Esse documento vai ficar salvo aqui, permitindo que eu faça download dele no futuro. Então, é a forma de garantir que eu não vou perder esse dado e também não precisar ficar armazenando no computador em pastas e ainda correr o risco de perder esse documento por algum problema técnico ou algo do gênero. E por último, temos o nosso histórico do cliente. Aqui no histórico, pessoal, nós teremos todas as informações que foram inclusas durante esse atendimento. Então, quando eu clico aqui no atendimento que nós estávamos evoluindo, eu tenho aqui as informações de avaliações, de questionário, do controle de atendimento, da perimetria também. Tudo isso salvo aqui dentro do histórico. Eu posso selecionar, inclusive, todos os atendimentos do cliente para visualizar em formato de timeline todos os atendimentos que esse cliente já realizou. Eu posso, inclusive, gerar um PDF individual aqui de cada atendimento e posso imprimir também essa timeline que eu estou visualizando aqui. Então, esse é o histórico do nosso cliente. Agora, o último módulo que nós veremos aqui dentro do painel de atendimentos é o módulo de orçamento. Então, depois que eu já atendi o cliente, efetuei todos os procedimentos, posso aqui montar um orçamento para ele de um plano. Como que eu vou fazer isso? Então, aqui, cliquei em orçamento. Primeiros pontos que eu vou definir é o vendedor responsável, o profissional que indicou a realização desses procedimentos, vou selecionar se essa venda foi presencial ou remota. E aqui eu vou ter duas opções para lançar o meu plano. Posso lançar um plano personalizado ou um plano cadastrado no sistema. No caso do plano cadastrado no sistema, são aqueles planos que são cadastrados lá no menu de cadastros, planos de tratamento estética. Então, esses planos que eu cadastro aqui são os planos então que eu posso vender aqui dentro do nosso painel de atendimentos, dentro da opção de orçamento. São os planos já definidos. Aqueles que eu já defini, quais são então os serviços, as quantidades de sessões, o valor, validade. É só selecionar esse plano aqui, ele já vai vir prontinho, só para finalizar a venda. Já o plano personalizado é aquele que eu monto na hora. Então, vou selecionar aqui os serviços que eu vou indicar a realização para esse cliente. E também a quantidade de sessões. Então, por exemplo, vou indicar que o cliente realize 4 sessões desse, 4 deste, 4 deste e uma deste. Ok. E também eu posso aplicar ainda um desconto. Então, selecionei aqui o meu serviço, eu posso aplicar um desconto diretamente em um dos serviços. Por exemplo, esse serviço aqui terá 10% de desconto. Será aplicado desconto somente nesse serviço. Posso aplicar também esse desconto no valor final do plano. Ou ainda selecionar algum dos serviços como cortesia. Basicamente, esse valor não será levado em consideração no valor final. Então, ele vai ficar com o valor zerado aqui no processo de cobrança em si. Feito isso, eu posso então salvar aqui o meu plano. Depois de salvo, eu posso clicar aqui em opções. Eu tenho duas possibilidades.
eu posso aprovar esse plano ou posso gerar uma proposta. Primeiro, aqui na opção de proposta, eu vou selecionar uma validade para essa proposta. Posso ainda selecionar mais algum outro tipo de desconto. A temperatura, nesse caso, não vai aparecer lá quando for imprimir a proposta para o cliente. É uma informação interna essa temperatura. Como eu, como vendedor, estou sentindo que está a temperatura dessa negociação. Vou definir as condições de pagamento, como o valor de entrada, quantidade de parcelas, forma de pagamento e também a data de vencimento da primeira parcela. Posso alterar aqui, por exemplo, da entrada será feita em Pix, então vou alterar aqui a forma de pagamento da entrada. E depois de definir todos esses dados, eu posso gerar um PDF aqui dessa proposta. PDF gerado, então eu terei aqui bem bacana, pronto para eu mandar para o meu cliente. Posso imprimir ou ainda fazer download, mandar via WhatsApp, e-mail para o cliente essa proposta. Agora que eu já gerei a proposta para o meu cliente, eu posso finalizar o meu atendimento. Então, eu vou clicar aqui em finalizar atendimento, no meu sim. Prontinho, atendimento finalizado com sucesso. O que acontece então? Como eu já finalizei aqui meu atendimento, lá na agenda, esse agendamento vai passar para o status de atendido. Agora eu posso até fechar aqui essa telinha. Mas aquele orçamento que a gente montou, para onde que ele foi? Ele foi lá para o menu de processos, venda de planos. É aqui que ficam todos os planos que eu lanço, sejam planos pendentes ou aprovados. Como o cliente ainda não fechou esse plano, ele está aqui com status dependente, mas eu posso visualizar ele quando desejar. E quando o cliente vier para fechar, eu vou somente clicar aqui em opções, aprovar. E é aqui que eu lanço o financeiro referente a esse plano. Eu vou clicar aqui em fechar venda. Parcelado à vista, eu só uso 2 cartões ou recorrente mensal com formas de pagamento específicas de integração, como Pago Livre ou Pagar. Clico então em parcelado à vista, seleciono a forma de pagamento que será utilizada, quantidade de parcelas, valor de entrada. Definidos as condições de pagamento, se eu já recebi, posso marcar a caixinha de pago, se ainda não recebi, posso deixar em aberto. Feito isso, vou gerar financeiro, lançamento financeiro. Prontinho, então já lancei o financeiro sobre essa venda. Agora esse plano está aprovado. Eu tenho ainda aqui um saldo que eu posso consultar, que é o saldo das sessões que o cliente ainda tem para realizar, né? Posso consultar aqui o saldo do meu cliente. Além disso, aqui em opções, agora liberaram outras possibilidades para mim. Como, por exemplo, gerar o contrato. Então, eu posso já gerar o contrato aqui deste plano, selecionando o modelo de contrato desejado e clicando no OK. O contrato já vai sair com todos os dados conforme definidos lá dentro do plano, as cláusulas do modelo e os dados do cliente e da clínica. Aqui, então, pessoal, nós temos ainda outras opções, como, por exemplo, estornar, se eu precisar desfazer essa venda por completo. Mas para conseguir estornar, eu não posso ter nenhuma parcela como confirmada e nenhum agendamento com status diferente de marcado. Assim, eu vou conseguir desfazer essa venda, o plano vai voltar para o status dependente e assim eu consigo ajustar o que for necessário e aprovar novamente. Tem a opção de parcelas para consultar a situação das parcelas desse plano. Rescindir. O rescindir eu utilizo quando o cliente quer interromper o tratamento. Assim, eu vou conseguir excluir parcelas que ainda estejam em aberto e vou impossibilitar o cliente de realizar as sessões que ele ainda não realizou. Então, se ele ainda tinha saldo, essas sessões não ficam mais disponíveis, mas eu vou manter o histórico do que ele já realizou até aqui. O agendamento automático, que eu posso usar para agendar várias sessões desse serviço.
desses serviços que estão dentro do plano, né? De uma vez só, então posso fazer vários agendamentos por aqui. Transferir saldo, que eu posso usar quando eu quero transferir o saldo de planos diferentes do mesmo cliente, para que todo o saldo fique concentrado em um só dos planos do cliente. E a opção de ficha e sessões. A opção de ficha vai gerar uma fichinha que eu posso preencher manualmente com as datas, profissional e coletar a assinatura do cliente, para confirmar que o cliente realizou aquela sessão. Já a opção de sessões, eu só consigo gerar se esse cliente ele já tem sessões agendadas. Se ele já tiver sessões agendadas, eu vou conseguir clicar aqui em sessões e o sistema vai trazer aqui para mim as sessões e a coleta das assinaturas referente ao mesmo. Mas para isso eu já preciso ter esses agendamentos para o sistema buscar esses dados de forma automática. Prontinho, então essas são as opções aqui dentro do nosso venda de planos, né? Depois que eu já vendi o plano para esse cliente, como que eu vou agendá-lo? Então eu vou lá para minha agenda, eu vou selecionar um horário que esteja disponível, que esteja livre. Vou incluir esse cliente aqui na minha agenda. E automaticamente, quando eu selecioná-lo, como ele tem um plano cadastrado, esse plano já vem aqui selecionado. Eu posso, inclusive, consultar o saldo por aqui. E quando eu clico em serviços, estão apenas os serviços que esse cliente possui dentro do plano. E quando eu salvo esse procedimento, vou salvar aqui esse procedimento, o que vai acontecer? Essas sessões, elas serão descontadas do saldo do plano do meu cliente. Então, quando eu volto aqui, por exemplo, para a venda de planos, eu consigo ver que o saldo já esgotou. Por exemplo, o serviço de criolipólise está com saldo esgotado, serviço de drenagem, ele ainda tem 3 sessões restantes, uma agendada, então aqui eu consigo acompanhar o saldo. E quando o cliente não tiver mais saldo, esse plano não vai mais listar para agendamento. Então, esse é o nosso processo aqui de venda de planos. Agora que nós já vimos o processo de venda de planos, montagem de orçamento, nós vamos lá para o nosso aplicativo de profissionais. O aplicativo de profissionais, pessoal, vocês vão baixar nos dispositivos móveis, como o celular ou tablet. Basta procurar nas lojas pelo nome de Beli Software Profissionais, fazer o download do aplicativo. Assim que o download estiver concluído, vocês vão abrir o aplicativo e na tela inicial já vai pedir os dados de acesso. E é ali que vocês vão inserir e-mail e senha que vocês usam para acessar na web. Vai ser os mesmos dados de acesso. Feito isso, vocês vão acessar então o aplicativo. Essa é a telinha de home, a tela inicial do aplicativo. Aqui nós vamos fazer alguns processos mais básicos. Ele não tem todos os programas que eu tenho lá dentro do sistema na web, ele é um pouquinho mais compacto. Nós temos aqui, por exemplo, o cadastro de clientes, a agenda. Aqui na agenda eu consigo ver os clientes que estão agendados. Posso filtrar aqui todos ou profissionais em específico. Posso filtrar por salas também. Na segunda guia, que é a guia horários, eles estão os horários livres, por exemplo, na agenda do profissional. Então, se eu buscar aqui o profissional Luan na data de hoje, consigo ver os horários que estão livres ainda, para que eu possa incluir um agendamento, por exemplo. E aqui na opção de bloquear horários, que eu posso selecionar horários para bloquear, para que não seja possível agendar ninguém naquele horário em específico. Além disso, aqui, direto pela agenda, nós podemos arrastar aqui para o lado e ir direto para o nosso painel. Aqui no painel do aplicativo, eu tenho menos opções de módulos. Eu tenho aqui as informações adicionais que eu posso preencher. Tenho as fichas, que seriam os questionários, que eu posso responder por aqui também. Tenho o histórico do meu cliente, então vai trazer aqui todo o histórico do cliente. A opção de fotos, que seriam as imagens de antes e depois, que eu posso incluir aqui. Basta selecionar a foto. Quando eu clico aqui em nova imagem, eu posso pegar a foto da galeria ou até mesmo abrir a câmera para tirar a foto na hora. Tenho também os álbuns. Mesma coisa, quando eu clico aqui em um álbum, por exemplo, posso incluir fotos
no mesmo. E visualizar as fotos que já estão aqui nesse álbum. Tenho também a última opção, que são documentos. Então, se eu precisar fazer upload de algum documento, como por exemplo, um arquivo em PDF, vídeo, etc., eu posso fazer isso clicando aqui nessa opçãozinha de incluir. Além disso, lá na Home nós também temos a opção de venda de planos. Aqui na venda de planos eu posso também criar um orçamento para o meu cliente, mesmo padrão que eu tenho lá no sistema na web. E depois, se eu tenho um plano que está aprovado, por exemplo, eu posso arrastar aqui para o lado, eu posso constar o saldo deste plano, posso constar a ficha. A ficha são todos os agendamentos que já estão realizados aqui para esse cliente desse plano. E para quem tem um módulo de assinatura eletrônica, eu posso inclusive coletar a assinatura. Então, se eu quero coletar a assinatura do cliente, que ele de fato realizou esses procedimentos, posso fazer esse processo por aqui. Se eu errar, posso limpar, voltar, fazer de volta aqui a minha coleta da minha assinatura e salvar. Depois de salvo, eu posso imprimir aqui essa ficha. Vai ficar aqui salvo certinho os dados dos agendamentos, a assinatura do meu cliente, data, horário da coleta e IP. Voltando aqui para a venda de planos, eu também tenho a opção de contrato. Aqui na opção de contrato, como que funciona? Na opção de contrato, eu posso clicar aqui nesse olhinho para visualizar o contrato, para mostrar o contrato para o cliente. E depois coletar a assinatura, clicando aqui nessa impressorinha. Vou clicar aqui no OK. OK aqui de novo. E aqui eu vou coletar a assinatura primeiro do meu cliente. A próxima é da testemunha, então posso coletar a assinatura da testemunha também. Se eu não quiser coletar de alguma testemunha, eu posso pular. Prontinho. O contrato será gerado e ele já vai vir aqui com os dados da coleta da assinatura do meu cliente e das testemunhas. Eu também posso deixar parametrizado a assinatura também da minha clínica, para já ficar aqui como padrão. Aqui eu já girei então o meu contrato, sairá aqui com os dados da clínica, do meu cliente, o que o cliente contratou, as informações de financeiro e as assinaturas do contratante, do meu cliente, da clínica que eu já posso deixar parametrizada e também das minhas testemunhas. Então é super prático, pessoal. Além disso, eu também consigo com a assinatura eletrônica coletar aqui a assinatura sobre a ficha de atendimento do meu cliente. Então, lá sobre a avaliação, por exemplo. Então, eu posso selecionar aqui o meu cliente, selecionar um agendamento, um atendimento dele. Posso clicar aqui na opção do histórico e eu posso coletar a assinatura sobre o histórico do meu cliente também. Aqui no histórico do meu cliente, como que eu vou fazer? Então, eu vou clicar aqui na opção de histórico, aqui dentro do painel. Vou clicar aqui no ícone da impressorinha e vou clicar em assinar, para coletar a assinatura sobre o histórico, sobre, por exemplo, uma avaliação que eu acabei de responder. Coleto a assinatura do meu cliente, clico em salvar. Prontinho, o sistema vai salvar e vai gerar aqui a assinatura sobre o atendimento, junto com os dados da coleta. Então, pessoal, nós temos também aqui algumas outras opções dentro do aplicativo, como o controle de contas a receber ou a pagar, ou também o BSC, que vai trazer alguns dados para análise, né? Dados mais gerenciais para análise. Aqui nesses 3 risquinhos nós também temos alguns tipos de cadastros, como o cadastro de usuários, clientes, serviços. Temos a agenda aqui no menu de processos, venda de planos e painel de atendimentos.
No financeiro, temos cadastros de formas de pagamento, controle de contas a receber ou a pagar, e o BSC e parâmetros gerais, né? Nos parâmetros gerais, nós temos alguns dados que podemos parametrizar por aqui. E podemos também coletar a assinatura da clínica, salvar a assinatura da clínica. Aqui no ícone de assinatura eletrônica, eu posso selecionar uma por estabelecimento ou uma por vendedor. Clico aqui nesse ícone, seleciono aqui novamente a opção de assinar. E aqui eu tenho a assinatura anterior, né? Como eu já tenho uma cadastrada, eu não faria assinatura aqui, e é só salvar. Então, esse é o processo, pessoal. Esse é o nosso aplicativo também de profissionais. Ele é bem prático, assim, para o dia a dia, então é bem interessante, bem bacana de utilizar. A vantagem, né, de pode ser utilizado em qualquer lugar e pelo celular, se necessariamente eu utilizar o computador. Então, se eu quero ver a minha agenda de amanhã, posso pelo meu próprio celular acompanhar. Então, é bem prático para o dia a dia mesmo. Então, pessoal, esse foi nosso treinamento, então, de atendimentos. Eu agradeço a todos pela atenção e até mais. Precisando, estamos à disposição. Basta entrar em contato conosco.